pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Senhoras e senhores, bom dia, tudo bem? Olha eu aqui novamente, André Luciano, anfitrião do podcast intitulado Do Caos ao Case, onde trazemos pessoas que têm histórias de caos e outras de case. Hoje, no caso, vou trazer aqui para vocês ela que é mãe, esposa, gestora, professora, educadora, que há muito tempo acreditou na cidade de Praia Grande, na área de educação, né? Com a escola particular aqui na nossa cidade. E sem mais delongas, apresento para vocês professora Lúcia França. Bom dia, professora. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo ótimo. Satisfação em tê-la aqui conosco no nosso podcast para contar as histórias, que a senhora deve ter várias aí. É um prazer enorme estar aqui, falar com você, falar com vocês, né, que Sim. nos ouvem. E eu estou muito feliz nesse ano, porque nós estamos comemorando 40 anos que a gente está aqui em Praia Grande, trabalhando com educação, então é um ano muito feliz mesmo. Que bacana, que bacana. Professora Lúcia França, para quem não conhece a senhora é a diretora e gestora, proprietária da Escola Novo Mundo, né? Se apresente então para os nossos telespectadores e ouvintes, que agora também estamos nas plataformas de streaming. Bom, meu nome é Lúcia França, sou professora de formação, naquela época ainda que se fazia magistério para ser professora. Sou proprietária do Colégio Coque Novo Mundo, que fica ali na Malé, há 40 anos. Esse ano é o nosso ano de comemoração dos 40 anos, André. Como eu vim parar aqui em Praia Grande, eu passei num concurso na prefeitura de professora, fui funcionária pública, servidora de Praia Grande, por 5 anos. E nesse meio tempo eu percebi que faltava, né, carinhosamente chamando, uma escolinha aqui em Praia Grande, e me aventurei daquela maneira que a gente fazia, que antigamente acho que era mais fácil, assim, com a cara e com a coragem, um dinheirinho que tinha juntado, e foi. E hoje, graças a Deus, a gente é uma referência aqui na região. É uma realidade. Então tá. Eu penso que a história de vocês vai inspirar tantos outros professores, né? Como tantos outros empreendedores, porque as pessoas, hoje nós vivemos um mundo aí que as pessoas vivem tudo no automático, e a senhora foi humilde e feliz na colocação da senhora, porque seria muito cômodo já dizer a escola XYZ. A senhora não, começamos com a escolinha. Conta como que foi a fundação. Começou mesmo com uma escolinha e depois foi fazendo os puxadinhos e aumentando. Conta como que foi, professora. Exatamente. No início nós éramos em 4 sócios. Tá. Mas como nós éramos muito novas, né, começando uma vida, as vidas de cada uma de nós foi levando outros rumos. Sim. Então, uma das sócias casou e foi para outra cidade. A outra teve filho e resolveu se dedicar só à maternidade. Enfim, sobrou a Lúcia. Que era professora de vocação. Isso. E passou a fazer o papel de gestão. De gestor. Né? E a macrogestão, porque tinha que cuidar de tudo, além de ser... Tudo. No início a gente, de sábado e domingo, quando a escola estava fechada, a gente ia pintar a parede, ia fazer pequenas reformas, é isso aí. E eu continuei dando aula, mesmo com a escola. Eu continuei por 2 anos na prefeitura, né? Então eu multiplicava os horários aí, me dividia, e à noite ainda completava o estudo de faculdade, de graduação.
primeiro uma casa, sempre na Malé, André. Interessante que nós nunca saímos quando nós chegamos na Malé, um lado da avenida ainda não era asfaltado. Sim, o lado sim. da escola não era asfaltado. Sim, eu lembro. E fomos fazendo aí, como você disse, o puxadinho, aluga uma outra casa, enfim. Quando nós completamos 10 anos, nós alugamos lá, mais à frente, mais perto do forte, onde nós estamos atualmente, com essa única unidade. Sim. E começamos a transferir paulatinamente toda a escola para lá, porque é um espaço muito grande, um espaço muito bom, e hoje nós estamos, desde o infantil até o ensino médio, lá na Malé 392. Tá. Daí deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Hoje, a nossa região é uma realidade, mas há 40 anos atrás, as escolas aqui municipais eram o básico e tal, e se alguém quisesse algo melhor, tinha que buscar São Paulo, e o pessoal de faculdade, eu lembro que ia muito para Mogi, né? De onde vem essa vocação? Teve alguma leitura, foi feito algum estudo de viabilidade, ou foi no afogadilho para estar montando a escola? Sem estudo de possibilidades, de tendências, nada. Foi mesmo no ímpeto. Na paixão. Isso, na paixão, no ímpeto e na vontade de ter uma escola. Eu penso que todo mundo que mexe com a educação, chega uma certa hora, pelo menos pensa em ter uma escola. Porque a educação é apaixonante, né? A educação transforma vidas. E eu acho que vale muito eu dizer que o fato de eu ter uma escola privada não me faz querer que o ensino público do nosso país seja um ensino de qualidade, um ensino que transforme, um ensino que ofereça oportunidade para todos os meninos e meninas. Isso deixei sempre muito claro na minha postura como gestora, da importância da educação como um todo. Tá. Bacana, porque aparentando a história da escola se confunde com a história da cidade. Eu penso que a cidade, de uns 15 anos para cá, passou a ser vista por diversos nichos de mercado, porque tudo é negócio, né? Mas essa parte de educação, haja vista que alguns núcleos de faculdades veio para cá tem pouco tempo. E vocês aqui há 40 anos atrás já está empreendendo. Foi uma das primeiras escolas particulares da cidade? A de ensino fundamental foi a primeira escola particular da Praia Grande. Tá. Praia Grande tem 52 anos de emancipação, né? Sim. E nós temos 40, então nós crescemos juntas mesmo com Praia Grande. A gente tem uma paixão por Praia Grande, assim, eu pessoalmente um respeito muito grande, porque foi aqui que eu me fiz gente, né? Que eu me tornei uma profissional, que consegui a minha autonomia e a minha independência, então eu tenho um respeito muito grande por Praia Grande. E de onde vem essa veia empreendedora da senhora? Vem da mãe, do pai? Conta um pouquinho dos pais, papai e da mamãe. Vamos lá, minha mãe era professora. Tá. Né? Meu pai era comerciante, vendedor, melhor dizendo. Mas eu sou neta de libanês, Tá. Por parte materna. Tá. Então eu acho que essa veia empreendedora, eu adoro comércio, eu tenho uma coisa mesmo para comércio. Comercial. Eu às vezes vou a São Paulo fazer compras para a escola, e vejo as coisas e falo, se eu comprasse isso, eu acho que eu conseguia vender. Se eu comprasse isso, eu tenho isso na minha alma mesmo, né? Mas eu venho de uma família muito simples, muito mesmo. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos, Tá. Não em escola, não com educação, claro, mas já quase que voltada para a educação. Assim, eu tomava conta de criança, assim, para vizinho poder sair, para casar e sabe, babá. E depois comecei a ajudar em lição de casa, dar aula particular para criança. Então foi assim que eu comecei na educação. E é isso, assim, e tá na minha veia mesmo. Eu tenho certeza que meu pai, a minha descendência por parte de pai é portuguesa. E da
da minha mãe libanesa. Eu acho que eu sou 70% libanesa na minha alma. Quando a Lúcia resolve montar a escola na Praia Grande, e a família? Como que foi? Houve apoio, houve apontamentos? Assim, meu pai foi uma pessoa bastante ausente da nossa família. Tá. Então, toda vez que eu falo em família, vou falar da minha mãe. Tá bom? Minha mãe sempre me apoiou. Nós não tínhamos condições, assim, não tinha de onde tirar o dinheiro. Então, assim, esse meu avô, quando eu nasci, porque o libanês tem esta tradição, assim, me deu algumas joias, assim, em ouro, né? Eu tenho algumas coisas de família. Eu falei, mãe, eu vou penhorar as minhas joias que o vovô me deu. Ela falou, ai filha, pelo amor de Deus, a única coisa que você tem é aquela história de mãe. Mas vai que conta comigo. E foi assim que eu comecei. E foi nessa vontade de acertar, nessa certeza que educação era a coisa que mais me apaixonava. E até hoje eu digo para você, André, se eu tivesse que voltar atrás... Faria tudo de novo. E falasse assim, você tem todas as oportunidades para fazer a faculdade que você quiser, o curso que você quiser, eu faria educação. Porque é apaixonante, eu não me vejo fazendo outra coisa. Às vezes as pessoas perguntam para mim, se você não fosse professor, o que você seria? Eu falo, seria muito infeliz. Bacana trabalhar com o que gosta, né? Nossa, eu amo criança, eu amo os jovens, a gente se sente vivo ao lado deles. Você aprende todo dia alguma coisa, todo dia. E com quantos alunos a senhora começou aqui na época? 30 alunos. 30 alunos. Então já estava ali reprisando, como que era? As pessoas soube da escola? Era panfleto? Como que era? Era panfleto, fizemos algumas que eu digo 3 faixas na cidade. A Malé nem era, né? Essa avenida tão importante como é hoje. Nem a Kennedy não era a avenida que era. Sim, nós tínhamos a Costa Silva e a Avenida da Praia. A Kennedy era Areião. Era Areião. Areião Branco, era a Avenida do Telégrafo, né? Isso mesmo. Mas eu senti, de alguma maneira, com esse meu feeling comercial, talvez, André, que eu nem sabia que eu tinha na época, porque eu tinha 20 anos. Eu passei no concurso de Praia Grande aos 18 anos. Então eu era professora concursada aos 18 anos. Já morava aqui na época? Não morava, eu morava em São Vicente. E vinha para Praia Grande? Eu vinha para Praia Grande. Eu moro em São Vicente, e como que vinha para Praia Grande há 40 anos atrás? De ônibus. Olha, quando eu entrei em Praia Grande, né, no concurso, eu fiquei os 4 anos, primeiro eu fiquei, assim, avulsa, né, ia de escola em escola, mas depois dos outros 4 anos eu fiquei na creche Ofélia Cacetari dos Reis. Lá na Alciã, eu ia de ônibus circular, nem Breda, porque Breda era muito caro. Sim, sim. A gente ia parando de ponto em ponto, né? Tinha um ônibus amarelinho que fazia aqui E aí eu parava na estrada, sim, na pista e andava assim lá para uns 800 metros lá para dentro para chegar na creche. Mas eu amava essa creche. E depois eu tive a oportunidade de mudar, de vir por uma mais perto e não quis mudar porque eu amava mesmo. Tenho colegas até hoje daquela época da creche Ofélia, que foi assim um grande aprendizado. Eu já tinha, antes de dar aula aqui em Praia Grande, já tinha dado aula em outras escolas particulares e também em escolas da Prefeitura de São Vicente. Tá, bacana. E hoje, professora, vocês têm quantos alunos? Tinha 30 alunos e hoje tem quantos alunos? Nós temos, olha, o certo mesmo, uma boa gestora, você tem que saber na ponta da língua, né? Sim. Mas nós devemos ter uns 670 alunos, 673, se eu não me engano. E lá começa de quais são é dividido por ensino básico? Infantil, que começa quando a criança tem 2 anos, e vai até o ensino médio, que é quando os meninos vão para a universidade, né? Então vocês, na verdade, pegam dos dois, toda essa timeline todinha. E sabe uma coisa
que eu acho fantástica, nós já estamos na segunda geração de alunos. Então, nós temos vários alunos, filhos de ex-alunos. E isso nos dá uma alegria tão grande, é tão gostoso assim. Tem uma reunião de pais, você vê numa sala assim, 3, 4, 5 ex-alunos agora lá como pais. Isso nos dá um conforto assim de que a gente trilhou caminhos certos, né? Tá, a senhora falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Então, a senhora tem a escola, que é um negócio, é um business, né? Mas a senhora pontuou que eventualmente vai para São Paulo comprar coisas para vender na escola. Então a senhora tem intranegócios dentro da escola? Não, para vender não, é assim, é tipo, no dia da criança, tá. eu vou lá, a gente tem que enfeitar a escola, ver lembrancinhas para as crianças, dia dos professores, mas eu quando passo para comprar essas coisas para a escola, eu penso, ai meu Deus, isso aí eu acho que eu conseguiria vender, eu acho que eu quero ter uma loja. Eu gosto muito do comércio, muito mesmo. Tá. E vem cá, a senhora professora, gestora de escola, não deve ser fácil, né? Uma vida complicada. E tem os filhos, tem o esposo que também tem agenda bastante complicada. Como que é conciliar tudo isso? Se transformar na Mulher Maravilha, numa super mulher? Como que é? Já foi mais difícil, eu confesso, André, quando as crianças, os filhos eram crianças, né? Tá. Hoje eles são casados, então dá um pouquinho menos de trabalho, mas temos os netos, né? Mas neto, a coisa melhor do mundo é neto, porque na hora H você fala, olha, toma que é seu, que eu tenho um compromisso e a gente devolve para as mães e para os pais. Mas não foi fácil, né? Eu estou casada há 36 anos. Tá. Namoramos 6, então estamos juntos há 42 anos. O Márcio, meu esposo, sempre fez política. Tá. Né? Quando ele era jovem, ele fez política acadêmica, depois ele se engajou em campanhas de outras pessoas, depois ele foi candidato, né? Algumas vezes. Então, era uma vida que eu sempre tentei acompanhá-lo, mesmo com as crianças, né? Eu tendo as crianças pequenas, mas eu tive o privilégio de ter as crianças por perto por conta da escola. Então, elas estudavam na escola. Então, de alguma maneira, elas estavam sob meu olhar, a minha tutela lá, né? Mas, e eu digo sempre, porque me perguntam muito, como você conseguiu fazer tudo isso? Trabalhar, eu nunca abri mão de trabalhar, mesmo enquanto o Márcio tinha cargos, né? Como o Márcio foi prefeito, sim, e eu assumi o fundo social da cidade, então eu tinha ainda o fundo social, à noite tinha compromissos com ele, mas eu nunca abri mão do meu trabalho. Eu adoro trabalhar, eu preciso trabalhar para me sentir uma pessoa inteira, para me sentir uma pessoa com propósito de vida. E também porque eu gosto de ter, assim, eu aprendi, você deve saber o que é isso, porque me conta um pouquinho da sua história. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aprendi a ser dona, né, da minha vida, do meu dinheiro, né, das suas vontades, das minhas vontades. Então isso é muito, muito caro para mim mesmo, então eu não abro mão disso. Então eu sempre digo para os meus filhos, nisso tudo que você me perguntou, a minha maior preocupação é como eles vão achar quando eles crescerem, que mãe que eu fui, né? Como é que eu fui para eles? Será que eles vão achar que eu fui muito ausente? Mas eu hoje, com a minha maturidade, vendo meus filhos grandes, crescidos, graças a Deus, muito de boa, pessoas que andam aí pelas ruas de cabeça erguida, e eu falo, eu fui para eles a mãe mais feliz que eu pude ser. E acho importante a gente ser feliz nessa vida. Sim. Então eu fui inteira. Ser e fazer com que as outras pessoas sejam felizes, né? Então, você sabe que isso eu sempre falei para eles, assim, felicidade, ponto, só eu ser feliz, isso não é felicidade, isso se chama egoísmo. A gente só é feliz de verdade quando o entorno da gente está feliz também. Senão a gente é muito egoísta. Então é uma coisa que eu sempre disse para eles. A senhora falou, né, das atividades do esposo, né? A senhora esqueceu de dizer que ele também foi membro de torcida organizada, né? Que eu tenho um professor, hoje é desembargador, né? Ele, em sala de aula, um dia ele me contando tal, que
Ele e o Márcio era da torcida jovem do Santos. Ele falou, hoje é tudo moderno, vamos de ônibus. A gente ia nas peruas, danado. Inclusive quase me atrapalha na magistratura. Teve um evento, o professor Amabile, desembargador hoje. Eu estudei com ele, tive aula de direito civil com ele. E bacana porque as pessoas ficam tentando entender, porque hoje, com tudo que temos em mãos, a gente percebe a mulher, ela acaba tendo parte da sua vida profissional cerceada por conta de algumas atribuições domésticas ficar para ela, a questão dos filhos e tal, e a senhora conseguir contemplar tudo isso é um mérito aí, e fica aí de exemplo para tantas outras mulheres que queiram empreender, que não precisa ser necessariamente escola, né? Claro. Eu vivo, se tem uma coisa que eu acho importante, quando me convidam, eu vou para falar com mulheres, para que as mulheres entendam isso, assim, a importância da gente ter essa autonomia. E quando eu digo essa autonomia, você não precisa ser uma empreendedora... Como diz hoje, empoderada. Isso, né? não é isso que eu digo. Para estar deslumbrada. Né? Isso, não, e nem assim achar que eu vou ser a melhor, a maior, vou largar tudo. Veja, eu vou repetir, eu estou casada há 36 anos, então eu acho que a gente precisa formar uma família, ter como parceiro da gente uma relação de respeito, de amizade, de compreensão, porque nem tudo são rosas, né? Mas se a gente tem essa certeza, que a gente tem essa autonomia intelectual, que a gente pode sobreviver do nosso ofício, eu acho que as relações tornam-se menos pesadas, dos dois lados. Sim, sim. Né? Eu acho isso importante. Aproveitar esses adjetivos da senhora todos, hoje, que o mundo mudou bastante, né? É perceptível que alguns grupos que no passado se sentiram inferiores, no atual, às vezes eles querem também levar muito para cima, né? Diversos grupos, e eu incluo também, com todo respeito, a questão da mulher que tem a sua questão do empoderamento, que algumas acabam passando também do ponto. Mas como que uma mulher hoje, que seria empoderada, empresária, realizada, que montou o seu negócio independentemente de ninguém, só com a cara e com a coragem, no dia a dia, também tem um esposo que tem a vida laboral bastante agitada, para não se chocar de renunciar dos seus predicados e em casa ser só a esposa, e em casa o esposo ser só o marido, deixar de ser o prefeito, o governador, deixar de ser a diretora de escola, a senhora que aparece nos jornais, na revista, e ser a esposa. Como que existe isso de tomar um banho e tirar a vestimenta do super-herói? Não? Tem que existir. Isso é um exercício que a gente tem que fazer diário, para que também, porque essa autonomia que eu falei, esse empoderamento que você colocou, às vezes nos tira do chão mesmo. Sim, você fica deslumbrado. Né? Você fica. O poder é uma coisa que te deixa muito, né? Parece que as portas todas se abrem. E se você não tomar cuidado, você acaba achando que você é aquilo. Você é esse poder, você é essa... E não é isso, né? Eu sou a Lúcia, o Márcio é o Márcio. E eu fiz um exercício na vida e faço até hoje, viu? Porque, claro que ainda acontece... a gente não a gente está. Isso eu falava para os meus filhos o tempo todo, porque eu tinha muita preocupação com os meus filhos. Desde pequeno, o Caio nasceu no ano que o Márcio se elegeu vereador, a primeira vez. E aí foi uma sucessão, né, de mandatos, e eu sempre disse para as crianças, vocês não são, vocês estão, o papai está. Então você sabe que às vezes, nos almoços de domingo, André, que eles vão almoçar em casa, que dá, eles começam a brincar, quando tá bom, um fala pro outro, né? Caio e Helena são meus filhos. Eles brincam, Caio fala pra Helena, Helena, me diz uma coisa, hoje a gente ou a gente tá, hein, Helena? Me conta que hoje eu não sei, eu tô ou sou?
De tanto que eu falei isso, que eu tinha preocupação com eles disso. A única coisa que tinha certeza, é filha da Lúcia mesmo. e Santista, que são ambos... Eu falo muito para eles, mas é um exercício diário que a gente tem que fazer, que a gente tem que aprender que a gente tem que ser humilde, a gente tem que saber que as pessoas todas, cada uma tem sua história, toda história tem valor, toda vida dá um livro, eu tenho certeza disso, para o bem ou para o mal, mas dá um livro. Sim. E eu faço questão de, assim, o que eu mais quero deixar para os meus filhos, assim, é esse legado, de que nós passamos pela vida pública ilesos, de cabeça erguida. A mamãe foi uma comerciante que tem o orgulho de andar pela cidade, ter colaborado na formação de milhares de jovens ao longo desses 40 anos. Então, assim, a coisa mais importante que a gente quer deixar é esse legado de honestidade, da gente ser gente do bem, da gente ser gente que olha o outro no olho sempre, e sempre com muita transparência. Quando a senhora fala cidade, eu até vou corrigir a senhora, pelas cidades, né? Verdade. Porque, na verdade, por mais que a senhora estava ou está, passou por diversas cidades e acabou impactando de forma positiva, e hora ou outra, às vezes, não agrada a todo mundo, mas por diversas cidades da região. Há que se falar que a família impactou várias outras famílias da região, porque hoje tem várias pessoas que estão aí em diversos cargos que passaram lá, foram alfabetizados e formados na nossa escola, né? E mesmo os nossos funcionários, né? Hoje na escola nós somos em 103 funcionários. 103 funcionários? Veja, então são 103 famílias, né? Que a gente, de alguma maneira, e nós temos, pelo menos, isso não quer dizer que a gente deixa rolar frouxo, que a gente não... Quando tem que chamar um funcionário para dar uma advertência ou dar uma orientação, é sempre olho no olho, é sempre na maneira mais humana possível, né? É claro que eu falo sempre que eu tenho esse jeitão de professora, né? Professora é acostumada a falar com 30 de uma vez. Sim. Né? Outro dia eu peguei um Uber, muito interessante, e eu pedi o local e ele fez lá um outro caminho. E eu, sem querer, falei, não, por ali. Ele falou, calma senhora, a senhora está nervosa. Eu falei, ai, desculpa, meu jeito de falar, pode seguir o caminho. Aí eu falei, eu sou professora, eu falo com tanta gente de uma vez. E aí a gente pega esse tom de voz mais impositivo, mas porque senão também você fala sozinha, né? Quer manter a ordem, né, professora? Então é esse jeitão de professora. Mas, então a gente procura, é um exercício diário, André, esse de você não deixar que nada que aconteça de muito bom na sua vida te faça achar que você é melhor do que qualquer outra pessoa. Tá. Professora Lúcia, vamos lá. 600 alunos, 103 funcionários. Então aqui você tem mais de 600 alunos, entre pai e mãe, um pelo outro, 1.200. Aqui com os professores, 100 pessoas. A senhora tem noção de quantas famílias depende da sabedoria vossa em dar as diretrizes anuais da escola, para que porque antigamente até supostamente era fácil, não sei como que é pautado, como que é montado o planejamento plurianual, mas isso impacta a vida de muitas pessoas. Como que é isso, esse planejamento? Quando que começa? Quando acaba o ano letivo? Já começa o planejamento do ano subsequente? Olha, a nossa escola tem uma característica, assim, de ser sempre de vanguarda. Tá. Sempre de vanguarda. Quando as coisas estão pensando em acontecer, eu vou falar bem lá para trás, quando começou a falar em Mercosul, mas muito lá para trás, nós já tínhamos espanhol na nossa grade. Quando começou a falar que talvez precisasse de filosofia na grade curricular, a gente já tinha filosofia. Quando começou a falar em internet, nós pusemos lousa digital em todas as nossas salas de aula. Então, a gente tem essa característica, nós somos de vanguarda. A educação,
tem mudado muito rápido, como tudo no mundo. Mas a educação demorou um pouco para sair da caixinha, sabe? Nós estávamos com um modelo muito atrasado. Os nossos meninos e as nossas meninas, essas gerações, a mente delas é muito rápida. Não é possível, eu garanto para você isso, não é possível um professor ficar falando 45 minutos e você ter os meninos e as meninas 45 minutos olhando para esse professor. É 20 minutos e olhe lá. Não, então, o formato da educação mudou. E a gente acompanha isso muito bem, modéstia à parte. Assim, eu tenho uma equipe que vale ouro, a minha equipe vale ouro. Então, o planejamento é feito, eu vou ser honesta para vocês, para os pais, ouvintes, é todo dia. É claro que a gente tem um modelinho lá no começo do ano, que a gente para fazer. Mas é todo dia. Olha, a gente tem que mudar isso. Olha, isso não está dando certo. Marca isso. Nós temos um caderno, a gente começa 2022 com um caderninho para 2023, anotando o que não deu certo, o que precisa mudar, o que a gente precisa refazer. Olha, na matrícula do ano que vem a gente tem que fazer isso porque isso não deu certo. Anota aí. É um caderno de várias mãos e a gente vai fazendo isso. Né? Nós temos aí nós somos franqueados do sistema COC de ensino que nos dá uma diretriz, que é uma espinha dorsal assim, para a gente seguir o caminho, mas o COC só nos dá essa diretriz. A alma é a nossa alma. O jeito de fazer é o nosso jeito de fazer. Né? Essa preocupação com o socioemocional, que isso está em moda agora, eu fui fazer, mês passado, participei de um congresso, só se falava em socioemocional. O COC Novo Mundo tem socioemocional há 25 anos. Há 25 anos nós temos uma psicóloga que entra toda semana na sala de aula deles, para conversar com eles. Então a gente é de vanguarda. Está à frente do tempo. A gente tá no nosso DNA isso. Aproveitar essa questão que a senhora fala que é de vanguarda. Então, vamos lá. Daqui mais alguns dias, daqui 20, 30 dias, 5G no Brasil. Metaverso, e aí? Metaverso. O metaverso é a nova... será que eu vou fazer uma dobradinha? É um novo mundo? É um novo mundo. Já estão pensando? Já. Você sabe que nós lançamos, inclusive, vou entrar aqui um pouquinho em política, mas nós lançamos a campanha do Márcio, do Caio, no metaverso. E assim, vários candidatos estão lançando as campanhas no metaverso. Assim, não vai ser já na educação, mas vai ser já. Tá. Tenho certeza que, né? E esse modelo da sala de aula, sabe, acabou. Aquele professor que detém as informações, né? Isso chama Google. Quem detém informações hoje chama Google, não chama mais professor. O professor tem que ajudar a desenvolver o pensamento, Exatamente. O professor tem que ser um provocador de ideias, tem que ser um provocador de vontade de pesquisar, de provocar a curiosidade desses alunos. Ajudar a formular as melhores perguntas, né? Porque a resposta está no Google, né? Exatamente. Então, o professor... E isso não é dizer que o professor ficou menos importante. Não. É o papel do professor que mudou. Como mudou o papel dos pais na vida das crianças, como mudou... Né? A gente precisa acompanhar isso. Né? E os professores, sempre com muita boa vontade, eu digo professor no modo geral, sempre com muita boa vontade, querendo acompanhar isso, tentando acompanhar isso, né? Porque eu sou professora de futebol clube, viu? Tá. A vida de professor, para quem pensa que o professor é professor durante as aulas que ele dá só... É 24 horas. Isso. O professor, eu diria que preparar uma aula hoje para esse público, desses meninos e meninas com a mente tão avançada, tão acelerada, é mais trabalhoso até do que você estar lá na própria sala de aula. Tá. Esse processo pandêmico também valorizou, né, esse papel. Todo mundo entendeu melhor que o professor
Não é fácil, não é só estar lá, deixa que eu ensino, deixa que eu faço. Né? A gente tinha um monte de pais que sabiam como é que resolvia aquele caso. Todo mundo percebeu que não é assim fácil. Né? Que é muito mais complicado. Se o professor não tiver uma dedicação, né, quase que integral ao seu ofício, ele não consegue mais. Né? Eu, por exemplo, quando era alfabetizadora, estava na sala de aula, eu amo alfabetizar, eu já tinha na minha mente, depois de 3, 4 anos você fazendo isso, você já vai meio que no automático. Hoje você não consegue ir no automático, porque as coisas mudam de hoje para amanhã. Você vai dormir de um jeito e acorda com uma outra novidade, de um outro jeito, uma outra descoberta. E eles acompanham isso, né, André? Então é muito difícil. Então, aos professores sempre todas as minhas honras, mas mesmo, porque eu sei que não é fácil. Tá. Como que a senhora acabou lidando, administrando a situação? Eu quero falar com a Lúcia gestora. 14, 13 de março lá de 2020, pandemia. Para tudo. Aí a Lúcia, 103 funcionários, durante X período, algumas pessoas achando que o mundo ia acabar, outros líderes aí ligados à medicina e outros mais com viés político, colocando... negando a ciência. Negando a ciência, ou colocando um pouco mais, outros um pouco menos. E como que foi tudo isso? O que passava na cabeça da gestora? Como que foi lidar? Qual foi os processos que fez? Afasta funcionário? Como que a Lúcia gestora acabou lidando com essa situação? Olha, a princípio eu tive uma crise de choro. Falei, o que eu vou fazer com isso? Mas eu também, assim, eu gosto de viver os meus lutos, mas também eu sou muito prática. Chorou 1, 2 dias, depois isso tem que acordar. É isso aí. Vamos lá, Lúcia, vamos ver o que a gente pode fazer. Primeiro, eu tenho uma equipe sensacional. Assim, nós somos amigos. Né? A escola tem 40 anos, esse ano teve uma funcionária que completou 30 anos de casa, 25 eu tenho vários, 18, 20, nós somos amigos. Né? A primeira coisa foi falar com eles, vamos conversar, vamos ver o que a gente vai resolver. Por quê? Porque como os alunos, para a gente poder parar e fazer a aula remota, nós precisamos só investir financeiramente. Por quê? Como a gente é de vanguarda, André, que eu te falei, já estava preparado. Eles já estavam quase preparados. Por quê? Uns mais, outros menos. A maior dificuldade para nós, professor, foi entrar na casa das pessoas. Porque a sala de aula é um espaço sagrado entre professor e aluno. Sim. Lá nós temos os nossos combinados, lá a gente tem o nosso jeito, lá os meninos e as meninas, é assim que eu os chamo, pode ser qualquer idade, tá bom? Os meninos e as meninas sabem qual é o meu jeito, sabem que hoje, percebe, hoje a professora Lúcia não tá mais brava. Mas você entrar dentro da casa de todo mundo, sabendo que aquele espaço sagrado se ampliou de repente, tá a avó, o tio, a madrinha, a funcionária da casa assistindo a sua aula, isso foi o mais difícil. Foi um grande quebra de paradigmas para nós. Porque daí você passa a ser julgado, o professor está julgando ali. Claro, né? E observado e tudo. Né? E às vezes aquele pega lá que você dá no menino, aquela chamada, André, presta atenção, que entre nós dois, André, é natural, a mãe que vê isso, a avó que ouve aquilo, fala, o que essa professora pensa para falar? Né? Então, eu acho que essa foi a grande dificuldade na parte pedagógica. Foram os professores entrarem dentro das casas. Porque os nossos professores tinham essa lida já com o remoto,
o computador, com as mídias sociais, de alguma maneira. E os funcionários desesperados para o que vai ser da nossa vida. E, graças a Deus, nós conseguimos manter o salário deles todinho. Foi assim, e eu acho que eu não fiz mais nada que minha obrigação. Eu não estou contando para se vangloriar? Me vangloriar, mas assim, graças a Deus. E eles viam, às vezes atrasava um dia, 2, 3, gente, me dá mais um tempo. Dona Lúcia, não, professora, eles me chamam de professora. Professora, não, calma, fica tranquila. Mas a gente cumpriu com tudo, às vezes até mesmo com orientações do setor jurídico, do setor contábil da escola. Não faz isso. Na contramão. Vai ser uma loucura, ninguém está fazendo isso. Não vai. Ai, gente, eu preciso. Eu vou até onde eu aguentar. Quando eu não aguentar, eu vejo o que acontece. E graças a Deus sobrevivemos todos juntos. Até mesmo porque para manter essas mãos de obras, quando começa a pandemia, alguns pais parou de trabalhar, foram afastados, diminuiu a renda, e outros, tem alguns que se aproveitam também da situação. A escola passou a negociar e tira, enfim, e manter, porque essa conta não devia estar fechando, né? Não devia estar fechando, não. É que como você, aprendi que a gente ganha 100 e guarda 70 para esses sufocos da vida. Eu aprendi com meu pai. Meu pai que é um tropeiro com pouca educação formal, mas de uma inteligência... Sabedoria, né? É uma sabedoria tremenda. A gente tinha um projeto, eu vinha me capitalizando para um projeto de ampliar a escola, eu abri mão desse projeto, né? Para poder mantê-los, porque são famílias, né? Assim, não são só eles, então, né? Então vamos lá. Então quando acontece isso, a Lúcia é gestora, renuncia de todos os predicados de gestão para passar a ser só a Lúcia humana, professora, que acaba... É a parceira, né? Eu acho que a gente liderar pessoas principalmente você inspirar essas pessoas. Inspirar, assim, com os teus exemplos, com o teu dia a dia. Não adianta você ter um discurso lindo e andar na contramão. Porque ainda mais hoje, né, professora? Porque hoje todo mundo tem voz. Eu penso que a internet deu voz para todo mundo. E na internet está cheio de profetas, cheio de pessoas que, sim, no dia a dia, na hora de aplicar, destoa, porque às vezes tem uma pessoa que é super simpática na internet e no dia a dia não tem nada a ver. Mas bacana a senhora renunciar desse papel, porque as pessoas, não tem nada a ver aqui. Um outro camarada que faz isso muito bem, fazer a gestão, é o Neymar Pai. É um belo de um gestor. E quando começa a pandemia, ele também fez a mesma coisa, ele não afastou ninguém. E manteve aqui também os professores. Então nós precisamos de pessoas que nem vocês, que são bons gestores, mas quando precisar também do ser humano, está ali o ser humano. Tem que ser, senão... Em alguns momentos pontuais. Mas a Lúcia é gestora. Eu vou olhar agora só como gestor, o camarada olhar para... porque tudo na vida, por mais que a senhora é de vanguarda, tudo na vida, quem está no negócio às vezes acaba vendo um meio de poder otimizar e oferir mais ganhos. Quando começa a pandemia e eu vejo lá minha filha estudando no computador, e ela tem 8 hoje, ela tinha 7. Eu não conseguiria estudar daquele jeito, eu não me vi estudando daquele jeito. Agora, eu falei, se esses donos de faculdade, donos de escola enxergar isso, é um puta do negócio, porque dá para eles trabalhar com 10% da mão de obra. E você impactar mais pessoas, porque você pode ter uma única base e você pode ampliar. Chegou a passar pela cabeça da gestora esse tipo de coisa? Não, o ensino EAD, né, a distância, veio para ficar. Tá. Ontem eu participei de uma reunião que tem os dados sobre isso, assim, 70% dos alunos que entraram em universidade, né, na graduação de 2020 a 2022, é pelo sistema EAD. Tá. Pelo sistema EAD. Ele veio para ficar e está cada vez melhor, né?
Mas, principalmente nessa fase escolar das crianças, é muito mais importante a convivência deles, né, essa socialização, essa gestão do dia a dia com os amigos. É assim que você aprende a viver numa sociedade. Trancado no seu quarto, com o melhor computador do mundo, com a melhor sinal de Wi-Fi, você só vai ter conhecimento. Você não vai saber o que fazer com esse conhecimento. Então, a convivência ainda assim, a gente percebeu que escola é muito mais do que o aprender, né? A escola é muito mais do que você ter um diploma, esse conhecimento específico de determinadas coisas. A escola é fundamental, inclusive para a saúde mental dessas crianças, desses meninos em formação. Você viu, deve ter acompanhado o crescimento de suicídios em faixa etária que se desconhecia isso no mundo. O que é isso? Da onde vem isso? Falta dessa interação, né? Claro, falta de conversar com amigos, até falta de você divergir com alguém. E é na divergência que você aprende a dialogar, a colocar suas ideias, né? Você ter um mediador que ajuda você nesses conflitos. Esse é o papel da escola. Sem dizer o papel da escola das crianças de periferia, que é a comida, né? É o lazer, é o acesso à cultura, né? Então, eu acho que o ensino à distância veio para ficar. Provavelmente daqui a uns anos, até na fase aí da escolarização, que a gente chama, talvez meio a meio, você deixa, mas a escola como o ambiente, ele se faz necessário demais. Bacana falar com a senhora, porque a gente percebe na senhora aquilo que eu vejo nas pessoas que têm a vocação espiritual, né? A senhora tem a vocação para essa parte da educação, daí deve ser complicado para a senhora entre a Lúcia professora e a Lúcia gestora, que a Lúcia professora deve ser mais... a Lúcia professora deve ter aquela Lúcia que na pandemia não mandou ninguém embora, que segurou de todo mundo, né? Andando na contramão da Lúcia gestora. É bacana, porque percebe que a senhora tem vocação. Não está no negócio só pelo negócio, porque tem muita gente que, em diversos negócios aqui na rua, empreende por empreender. A senhora percebe que é apaixonada pela área, né? Eu falo sempre para os pais assim, veja, eu sou uma comerciante como outra qualquer, só que eu sei que eu vendo um produto nobre, que é a educação. Né? Mas veja, se eu não tiver um negócio equilibrado financeiramente, eu não consigo fazer educação com a qualidade que todo mundo quer. Ou a que eu estou acostumada a fazer, ou a que eu sonho, ou a que eu quero oferecer. Então a gente tem que ter uma situação financeira na empresa equilibrada. Né? Então, mesmo na pandemia, quando você disse, eu falei que mantive os funcionários, o salário dos funcionários integral, e assim, os pais também foram muito parceiros. Eu logo de cara fizemos alguns combinados com eles, para que eles pudessem manter as crianças, e talvez uma das únicas, assim, o sistema COC que fala para a gente isso, porque a gente às vezes não tem muita noção do quando você está vivendo no turbilhão, né, lá das coisas. Nós fomos, no sistema COC, uma das poucas escolas que cresceu durante a pandemia, porque um pai falava para o outro, porque a escola é isso, você vai falar para o seu amigo como é, mas ele está tendo aula já? Não parou? Não. Então, assim, nós crescemos na pandemia, né, pouco, mas foi, e no ano seguinte, que ainda mantivemos a pandemia, né, porque foi dia 20 e 21, né? Sim. No 21, sim, nós crescemos em 6%. Bacana isso. Eu tenho a escola da senhora como referência. Eu tenho uma grande amiga minha, que era em 2008, 2009, até ela tinha vontade de trabalhar lá, ela dava aula de inglês e espanhol. E ela estava numa escola de
uma família que é pseudo, administradores e tal, enfim, mas naquele segmento escolar eles estavam com dificuldade, não tinha. Tem segredos nessa área, porque pessoas com predicados e outro tipo de administração estavam sofrendo e penando tava indo ladeira abaixo na parte de educação. Qual que é o segredo, professora? Ai, sinceramente, o segredo, acho que não tem segredo. Assim, é você ter muita responsabilidade, né, André? Veja, a gente mexe com o que tem de mais sagrado na vida das pessoas que são os filhos. Né? É educação, é formação. Uma palavra que você fala um dia erradamente para uma criança, você mata pro resto da vida, pro bem ou pro mal. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Você tem que saber, assim, tem que ser transparente com os pais. Eu sou muito transparente. Né? Olha, não tenho condições de fazer isso. Ah, mas a outra escola está me dando tanto de desconto. Só me desculpa. Eu não posso fazer isso. Eu estaria sendo, sabe, leviana. Eu não posso tirar o inglês do seu filho, não posso tirar o espanhol, não tem como fazer. Eu não posso colocar aqui professor que não tenha formação, que não tenha capacitação, né? Assim, você ter noção, todas as nossas auxiliares, todas elas, ou estão fazendo pedagogia ou já são formadas em pedagogia. Porque é gente que está lá, é criança, eu não posso fazer isso. Então, eu acho que é isso, é você ser transparente, ser honesto e saber que a gente, apesar de comerciantes, nós vendemos um produto muito nobre. E você tem que ter uma postura lá dentro de que você sabe o que você está fazendo, de responsabilidade. A gente é muito transparente. 40 anos são 40 anos, né? Sim. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora disse que é uma escola de vanguarda e eu sempre fui muito curioso. Na escola eu gostava muito de matemática. Eu não gostava de escrever. Gostava de conjunção, mas escrever. Tanto é que a minha grafia é muito ruim. A gente vive num mundo onde os alunos apertam o botão, tem lá um monte de informação. Como que hoje, e a escola da senhora tem uma sistêmica toda para trabalhar, mas a senhora falou que no dia a dia vai mudando, né? Aí começa a guerra, daí tem essa polarização política, não só no Brasil, no mundo. Nós estamos vivendo um mundo muito complicado. Vocês transferem de alguma maneira a interpretação ou fazem provocar que os alunos pensem tudo que está acontecendo? Veja, isso a gente tem que ver as faixas etárias, né? Porque, claro, a gente trabalha é impossível você não trabalhar esses assuntos. Fingir que não está acontecendo. Eles estão vendo, né? Eles escutam em casa. A guerra, professor. Escutam, né? Então a gente tem obrigação de falar isso, porque nós somos, além da palavra professor, nós somos educadores. Então é impossível falar aí que a escola que não pode falar disso, não pode falar daquilo, porque nenhum professor, André, fala assim, não, hoje eu vou entrar e vou falar sobre as próximas eleições. Vou querer saber para que lado cada aluno está. Isso é gente que pira na maionese. Nenhum professor. Mas acontece numa sala de aula de um menino, e não precisa ser muito adolescente, não. Menino de 10 anos, que fala pra gente assim, ô tia, me fala uma coisa, em quem que você vai votar? Meu pai falou que vai votar no tal. Veja, uma professora também não pode falar assim, aqui não é assunto para isso. Isso não é uma sala de aula, aqui a gente não pode falar disso. Ela não vai precisar exatamente falar, eu vou votar em tal. Assim, olha, é assim, nosso país tem dois grandes lados, a gente tem que ver, olha, um lado, vamos pesquisar, vamos trazer, quem é que quer fazer amanhã? Todo mundo vai pesquisar em casa, em quem que papai, em quem a mamãe vai votar, e vamos conversar sobre isso amanhã? É assim que a gente trabalha a educação. As coisas acontecem o tempo todo. Né? Quando a gente fala de família, André, hoje em dia
natural. Veja bem, pode não ser normal ainda para a sua cabeça, para a minha cabeça e para a maioria de nós que somos mais velhos, mas é natural e nós que somos da educação, a gente tem obrigação de acompanhar isso. Quando a gente fala de família, e eu estou falando tudo de crianças menores, porque quando você fala de um adolescente de 16 anos, é mais fácil você conversar com ele sobre isso. A gente está falando de família. E como é a sua família? Porque faz parte, é um conteúdo falar de família. Sim. E aí uma criança fala, na minha casa são 2 mamães, eu e meu irmão. Você vai falar o quê para essa criança? Não fala isso aqui na classe? Ninguém pode saber aqui na classe. Então não é que o professor queira dar aula de educação sexual. Olha, agora nós vamos falar sobre isso. Está na vida deles. No dia a dia. Eles conversam sobre isso. Eles têm muito isso aqui, ó. Né? Se os pais soubessem o perigo que é deixar isso na mão deles, sem uma supervisão, existem aplicativos que você bloqueia aonde as crianças entram. Né? É importantíssimo, porque eles vêm com perguntas para a gente. É na escola que eles têm essa liberdade. E a gente não pode se negar a passar essas informações. E claro que da maneira mais profissional possível, sem a gente se despe de todas as nossas tendências pessoais para poder falar sobre isso. Né? Mas também não dá para a gente falar como muitos esperam, assim, isso não está acontecendo, ou para eu ir mais longe, assim, campo de concentração foi uma invenção, não houve, como não? Está aqui, a ciência mostra, nós temos, então assim, não dá para ser assim, não dá. Como a ciência mostrou da Covid, como a história está mostrando que aquela narrativa do Putin, até alguns dias antes da guerra, que era uma farsa, né? Não vou invadir, Isso. E invadiu, pegou o mundo todo de surpresa. De surpresa, desprevenido. Então, é delicado, porque a gente mexe com gente, cada família tem seus conceitos, cada família tem... E a gente respeita muito, muito isso. Mas a gente também é muito transparente ao falar com os pais que a gente não pode fugir de assuntos que estão na cabeça. Porque muito pior será eles aprenderem através de uma pessoa que não seja um profissional. Né? Que não tenha essa formação para passar de uma maneira... Com filtros, né? Exatamente. Sem querer imputar para a criança aquilo que ela acha sobre aquilo, né? Exatamente. Porque as pessoas passam as coisas conforme a sua conveniência, né? A senhora na escola, eu estou dizendo agora de forma pessoal, né, que eu adoro, tanto na parte de empreendedorismo e musicalização, tem na grade? Tem na grade, as duas coisas. Nós temos, inclusive, assim, desde os pequenos, assim, o financeiramente, chama financeiramente o projeto, que tem a ver com empreendedorismo, com toda essa parte. E agora, no ensino médio, que o ensino médio mudou a partir desse ano, e nós temos os itinerários que os meninos escolhem para que lado eles querem fazer. Eles têm a grade curricular básica, né? Todos eles têm iguais, e depois, num outro horário, eles vão fazer, e o empreendedorismo está inserido nisso. Eu digo por quê? Porque nas escolas e nas faculdades estão se formando diversas pessoas, só que eles não sabem se vender. Não tenham, algumas pessoas já nascem com esse tino, perceptível na senhora, que a senhora se divide entre a professora e a gestora, né? Mas alguns acabam se formando e não se vendendo. O que não se vende vai trabalhar para alguém, não adianta ser dentista, um advogado e não vender o seu serviço, não saber precificar. Eu digo também da musicalização, até por conta de ajudar na educação. Eu sou um camarada que adoro música. Eu joguei dama e xadrez no passado e eu sempre, às vezes, encontrava ali, tinha um professor que era um grandão, que era professor de educação física lá, não vinha você de novo, e eu sempre derrotava ali os meninos também do Novo Mundo, e adoro a musicalização. Eu tenho uma filha que
Eu quero que ela faça, porque eu acho que ajuda muito, porque você é obrigado, até a hora que o seu instrumento aparece, tem hora que você uma maneira de você estar educando também, né? Por isso a pergunta. Professora Lúcia, sonhos. A professora Lúcia ainda tem sonhos, não? E metas? Muitos, muitos. Acho que eu gostaria de falar aqui, assim, que mesmo com a minha história sempre junto, andando junto, de mãos dadas com a política, nós conseguimos deixar a política distante, a política partidária, que eu digo, bem distante da escola. Né? Então, assim, nunca houve lá dentro um pedido de voto, nunca houve uma manifestação lá dentro, porque e de nenhum lado. Porque eu acho que a escola, isso sim, a escola tem que ser um lugar onde eles se sintam muito seguros e muito à vontade, os alunos. Então, a nossa escola não tem partido. A nossa escola não tem partido. Mas eu tenho sonho, sim, de conseguir fazer aquela ampliação da escola. Acho que daqui talvez uns 2, 3 anos eu consiga. Vai conseguir. De novo, me capitalizar e vou conseguir realizar um sonho. Agora está acabando esse sonho, que era mudar a fachada da escola para comemorar os 40 anos. Tô vendo Quando que comemora? Já foi em maio. Em maio. Em maio. Tá. Assim, eu tinha um sonho há muito tempo. Eu vou começar desse sonho. Eu queria que a nossa escola, como eu te falei, a gente é de vanguarda. Eu queria que a nossa escola gerasse a nossa energia. Nós conseguimos, a nossa escola hoje, a energia que a gente usa é gerada pela escola. Nós somos o maior polo de captação de energia solar no grupo A. Tem grupo B e grupo A. Grupo B são as grandes empresas, as indústrias, e o grupo A é quem gasta até não sei quantos quilowatts. Nós somos aqui da região da Baixada o maior polo. E gera no telhado da escola? Gera no telhado da escola. Foi também um investimento muito grandioso. Mas eu tinha esse sonho, eu queria me dar de presente isso. Depois eu queria mudar a fachada da escola para comemorar os 40 anos e queria ampliar a escola. Então a fachada já está acabando, assim, vai ficar bem linda. Eu tenho o sonho de ver todas as crianças na escola, todas as crianças. Escola é muito importante, escola é mais do que você ter conhecimento específico. Eu queria ver as crianças comendo sem passar fome. Esses são sonhos da Lúcia cidadã. Né? Eu queria que as crianças tivessem saúde, eu queria que as mulheres pudessem trabalhar com os seus filhos em creches. As creches são fundamentais, são instrumentos de educação. Muita gente acha que creche é só para a criança ficar. A criança tem que se desenvolver nas creches. Então eu tenho esse sonho de toda criança em creche, para que as mães pudessem trabalhar fora ou trabalhar em casa, sabendo que seus filhos estão bem alimentados, bem cuidados e sendo estimulados da maneira certa. Eu tenho esses sonhos ainda como pessoa. E acho que assim, profissionalmente, André, eu sou uma pessoa totalmente realizada. Hoje, eu preciso mais da escola do que a escola precisa de mim. A escola tem uma equipe, tem a minha filha, que também é gestora na escola. E conseguiu sucessão? Consegui a sucessão. Uma privilegiada. Foi só Márcio que conseguiu a sucessora, não. Eu consegui uma sucessora e tenho uma nora que não trabalha na escola, já trabalhou, mas eu sei que ela, a hora que precisar, ela está de mangas arregaçadas para me ajudar. Então, profissionalmente, eu sou muito realizada. O que eu quero é que a escola continue promovendo a educação como um todo. Esse é o meu sonho. Tá bacana a senhora falar da questão da energia em determinado grupo,
Porque a senhora falou investimento, é investimento sim, mas tem um papel também de estar educando, né? Porque liderar pelo exemplo. Você não vai falar de energia, de fontes renováveis de energia se você não aplica. Exatamente. Então você aplica lá, não sei como é a questão de captação de água lá, né? Mas se você quer falar de energia renovável, você tem que aplicar. E aí você pode, o exemplo, é o exemplo. A senhora falou das creches que tem um papel. Eu sou menino de creche. Eu perdi minha mãe com 1 ano e 7 meses, né? E fui para a creche, meu pai ali, como, perguntar como ele fez, eu não sei, porque eu tenho 2 meninas, minha esposa hoje tem carro, naquela época ninguém tinha carro, meu pai tinha A gente não sabe como fazer. E meu pai conseguiu, meu pai ia trabalhar na ponta da praia de bicicleta, sair daqui 5 horas da manhã e ter filho na creche. Eu acho que por conta de ter também ali na creche, eu aprendi a me virar, a me defender. Eu só tive uma passagem negativa na creche por conta de uma atendente não capacitada, ela na salinha, acho que deu os desenhos e na hora de recolher os desenhos deu para a filha dela, né? E eu não aceitava, eu sou calmo, mas eu sou tinhoso, professor, eu sou falso calmo. Eu fui lá e peguei meu desenho, daí tomou de mim de volta, fui lá e peguei, rasguei, ela me deixou sem me alimentar naquele dia, eu acabei comendo mato lá na escola, na creche, né? Deu um reboliço danado. A professora que era diretora, Mabel, ela que captou na frente, daí trouxe médico, me cheiro de leite. E é uma passagem que eu tenho na creche, mas fora isso a creche ela me engrandeceu muito, porque lá fiz amigos que eu tenho até hoje, o Pavão, o Bizuca, eu lembro de quase todos eles ali, e depois a gente foi pro básico, ali infantil, também estudei com alguns no ensino médio, então a creche me deixou aí, me fez forte, porque com 9 anos de idade eu estava vendendo amendoim, pegava ônibus daqui para Mongaguá para vender amendoim em Mongaguá. Menino de creche. Você vê, né? A gente nem é tão velho assim, e você vê o salto que deu hoje, independente do seu poder aquisitivo, você não deixaria sua filha de 9 anos pegar um ônibus. Hoje eu também não. Não me vejo. Não é? Independente dessa necessidade. Então, a creche tem um papel fundamental. Quando eu estive à frente do Fundo Social de Solidariedade de São Vicente, por 8 anos, nós montamos em parceria com a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde da cidade, nós montamos 68 creches, se eu não me engano, para a cidade de São Vicente, junto com o Fundo Social, porque eu acho assim, fundamental, eu acho importantíssimo, e vou dizer, se puder dar meu conselho para um pai e uma mãe, se tiver que investir na vida escolar de um filho, invista na primeira infância. É a fase mais importante. É mais importante que a própria faculdade? Com certeza. Sabe o que é? Se você não investe na primeira infância, depois você paga, sei lá, ou a sua filha vai entrar numa baita escola. É como se você montasse um edifício lindo e você não fez toda a base. A estrutura que está lá escondidinha, ninguém vê. Mas o cérebro da gente se desenvolve monstruosamente na primeira infância. Ele continua se desenvolvendo até mais ou menos os 25 anos, se eu não me engano. A primeira infância vai de quando a quando? Vai de 0 a 8 anos. É a primeira infância. 0 a 6 anos. Existe uma divergência entre os outros, mas vamos generalizar. Do 0 ao 7. É muito importante. Muito mesmo. Então, sabe? a senhora fez a analogia do prédio, eu faço pela terra. Então, é como se estivesse preparando a terra para poder absorver e dar os melhores frutos. É isso mesmo. Tá. Eu sou primeira infância, assim, se tivesse, é claro que tudo é importante, tudo, né? E ontem, volto a dizer, eu participei de uma reunião maravilhosa, que inclusive eu ouvi o testemunho de algumas, foram só meninas? Deixa eu lembrar se foram meninas, mulheres, né? Acho que foram 3 mulheres que participaram do ProUni, que só tiveram acesso à universidade por conta do ProUni. E foram relatos, testemunhos, assim, impossível você não sair impactada, impossível, assim. Uma senhora, né, que ela foi fazer a faculdade junto com a neta.
coisas lindas mesmo. Então, assim, é óbvio que muda a vida. Uma moça que fez medicina, coisa mais linda, ela fez por conta do ProUni, porque não poderia pagar, e ela contando quando ela entrou numa unidade básica, que ela foi trabalhar na unidade básica para poder servir, atender as pessoas, que ela se via lá naquele lugar com um atendimento não tão bom, e que ela podia fazer uma coisa melhor. Assim, então, todas as fases da educação são importantes. A gente não pode parar de aprender nunca. Mas é que a primeira infância, está na primeira infância, a gente fomentar todas as maiores possibilidades para uma vida adulta saudável e mais fácil mesmo para você aprender. Você ralar menos para aprender. É bacana ouvir isso, de que além de profissional, o tempo acaba validando o vosso predicado. A senhora falou uma narrativa também quando estava falando da questão da captação de energia solar, da política não partidária que não permite, que eu aqui também, nosso podcast, ele não tem viés político, nós aqui contamos histórias de caos ou de case. A senhora teve alguma história de caos nesse tempo da escola, ou empresarial, ou na vida? Um monte, né? Um que seja relevante que a senhora da possa escola? contar. Que a senhora também não venha chorar, né? Porque Não, chora aqui, você quer um... assim, as histórias, assim, diariamente, quando eu estou na escola, assim, sempre me emociona quando um ex-aluno vem com o seu filho ou vem visitar a escola. Assim, que conta... Na maioria das vezes eles me chamam de tia. E eu acho carinhosíssimo, eu não me incomodo. Então eles vêm assim, tia Lúcia, tia, eu amo essa escola. Se eu soubesse como eu fui feliz aqui. Isso sempre me emociona. E também me emociona muito em reunião de pais, em reunião em festas, eu estar lá com um menino que foi meu aluno e hoje eu sou a diretora do filho dele, né? Eu dei muito tempo aula na nossa escola aí no Novo Mundo, na primeira série, que era antigamente alfabetizada. Então eles vêm assim, eles brincam, olha, se eu sei por cedilha no C foi a tia Lúcia que ensinou. Olha, se eu sei, isso é muito gostoso, não tem preço que pague isso. Outro dia eu estava na farmácia, André, ali na Malé mesmo, e estava pedindo, eu já falei que eu tenho essa voz, esse jeito, né? E estava pedindo lá meu remédio, estava na minha vez. Tinha alguém atrás de mim que eu não vi. Quando eu estava falando, um rapaz grandão assim, tia Lúcia, eu olhei para trás e falei, ui, como você me reconheceu? Ele falou, com a sua voz, tia Lúcia, o que eu levei de bronca sua, você lembra de mim? Aí vem dar abraço, Ele falou, minha mulher teve nenê, estou comprando remédio para ela. Eu quero que meu filho vá para o Novo Mundo. Isso não tem preço. Isso é legado mesmo. Tem um pouco de vaidade nisso, mas não é essa vaidade narcísica, é essa vaidade assim, meu Deus, eu acho que eu estou deixando um legado mesmo. É feliz a senhora dessa vocação da família, cuidar das pessoas, né? Eu, como estava falando, aqui no nosso podcast, ele não tem viés político, mas falar do esposo da senhora, o Márcio França, que nós não falamos aqui propositalmente, até para não misturar as coisas, para não ter esse tom político, mas me marcou muito quando, há 3 anos atrás, quando nós tivemos aquela greve dos caminhoneiros, né? E ele, que não tinha nada a ver com aquilo, vai e toma a frente para negociar. Como que a esposa não estou dizendo a esposa do político, porque a gente sabe, eu sou um camarada que sinto muito, a gente percebe que algumas esposas só são representativas. Mas a gente percebe como que a esposa, poxa, mas o que ele está fazendo lá, se metendo, não tem nada a ver com isso, que você está... O Márcio, nessa época, era governador do estado de São Paulo. Eu lembro perfeitamente assim, o primeiro dia, começou a se mostrar essa greve. No segundo, ele pegou o telefone e ligou para o então presidente da República. Sim. E o presidente falava, eu não vou me meter nisso, eu não vou, fica na sua, não sei o que lá. E ele falou, eu não vou deixar isso, eu não posso deixar, vai parar São Paulo, vai parar o Brasil, o caminhoneiro parar, vai parar tudo. E
muito. Não, e os mercados já estavam, as bombas já estava começando a desabastecimento. combustível, viaturas do exército tendo que acompanhar. E eu tenho, assim, a gente tem, as pessoas falam assim sempre, a Lúcia que manda. A Lúcia não manda, mas eu tenho voz. Tá. Isso foi construído entre nós dois. Como ele tem voz também. Na escola eu falo, mas você acha que eu vou para esse lado? Ele fala, acho que agora não, põe o pé no breque, esse tipo de coisa. Então eu falei para ele, vai, Mar, faz. Se você acha que você é capaz de fazer isso, você faça, porque é importante mesmo. É importante. E naquele dia mesmo ele chamou a liderança lá do caminhoneiro, inclusive ficou assim um parceiraço do Márcio depois, e ele foi lá e resolveu. O Márcio é uma pessoa extremamente calma, extremamente. Eu lembro que nos debates que ficaram icônicos dele com o Dória, as pessoas, eu lá nos bastidores, falavam, ele não vai ficar bravo com o Dória tá, né? Manda ele pra cima. Eu falei, olha, se ele ficar bravo com o Dória, eu vou ficar com os ciúmes do Dória, porque eu estou tentando isso há 42 anos e não consigo. Consegue, né? Ele é muito tranquilo. Ele é muito tranquilo mesmo. Mas ele é muito decidido. Ele é muito... ele sabe o que ele quer, ele sabe o que é melhor, ele sabe... Né? Então, eu falo que o Márcio é um grande articulador, né? Ele sabe os caminhos que deve seguir. Né? Eu sou muito mais imediatista, o meu perfil. Ele não, ele é com calma, ele recua quando tem que recuar, ele avança quando tem que avançar. Aliás, foi ele que me ensinou assim, Lu, às vezes recuar é avançar. Né? Então, isso é muito forte dele para mim, né? Esse ensinamento. Então, foi muito importante para ele. Né? Nós pegamos assim... Logo que ele assumiu o governo do estado, teve a greve dos caminhoneiros, teve aquele edifício que pegou fogo e caiu no centro da cidade. A gente tem uns 3 ou 4 que a gente conta assim, falando, nossa, foi seguido, 1, 2, 3, 4. Depois deu uma acalmada na gestão, mas o começo foi tumultuado. Eu perguntei porque esse evento dos caminhoneiros era uma situação complicada, porque o governo federal estava caminhando, não queria, porque ficava complicado para ele como governador de São Paulo, fazer acordos e não ter esses acordos cumpridos pelo governo federal, e ele poderia ficar com a conta, né? E como também a vida, essa vida é muito complicada, porque eu penso, o Márcio fazia parte do mesmo grupo do Eduardo Campos, que no meu sentido, naquela época, ele era para ser o presidente da República. Quando aconteceu aquela fatalidade, eu fico pensando como que a família, do outro lado, fica, porque tem muita coisa que não foram explicadas até hoje. Eu tenho 45 anos de idade e o corpo do Ulisses até hoje não apareceu, né? E Teori Zavascki, então vai acontecendo, histórias são fatos vividos, então aconteceu muitos fatos durante a minha vida, que eu fui percebendo uma coisa ou outra. Eu fico imaginando lá a esposa ou o marido de quem é da política. Porque a gente sabe que nem todo mundo joga limpo, né, professor? Claro. A gente sofre junto. A família do Eduardo Campos, a gente tem o privilégio de conviver. A Renata, que é a esposa do Eduardo, uma mulher fantástica, uma mulher... Né, eles estavam com um bebê pequeno de meses, né, o Miguel, que agora é meninote. Eles têm uma família linda, né, uns meninos muito parceiros. Então a gente sabe que sofreram e sofrem até hoje a falta desse pai. Mas a gente sabe também, quando a gente faz política de verdade, não é essa politicagem, né, que a gente tem o ônus e o bônus, como quase tudo na vida. Né? A gente não pode querer só o bônus, a gente sabe que tem o ônus. E o que fica é o nosso legado. Eu acho incrível, a gente vai até hoje, todo mundo fala do Eduardo Campos, o sentimento das pessoas é esse, que seria o Eduardo Campos, aquela era a hora do Eduardo Campos. E... Até para você assemelhar com esse jeitão do Márcio. Muito, eles eram muito parceiros, calmo. Muito parceiros. O avô do Eduardo Campos, o Miguel Arraes, foi o grande amigo do Márcio, né? Foi quem orientava o Márcio no começo da vida pública do Márcio. Então, a gente sabe que a gente corre esses riscos,
A gente, hoje, ainda cada vez mais violento, né? Você vê que a gente discordar e a gente ter diferentes opiniões, eu acho isso saudável. Divergir é bom. Eu acho bom a gente conversar sobre isso sem eu querer te convencer e sem você querer me convencer. Mas a gente partir pro tapa por conta disso, isso não é humano, né? Isso não é sensato. Já diziam os sábios que a unanimidade é burra, né, professor? Não é? Então a gente pode divergir. Nós estamos num momento agora de grandes divergências. Essa polarização não faz bem. O problema é que ela é mundial hoje. E isso não faz bem, para o mundo não faz bem. Né? Mas eu tenho certeza que ainda o humano vai dizer mais alto. Não é possível que a gente vai retroceder e virar homem de Neandertal, né? Não dá pra gente, pelo século XXI. Já vou deixar aqui para a senhora, eu quero bater um papo com o filho, com a esposa, né? Para convidar para uma data futura. Queria, se a senhora pudesse deixar, se sabe, os endereços da rede da professora Lúcia, da escola. Sei. Da escola. Como é que eu falo? A Camille coloca para o pessoal os endereços eu mando depois, da rede, né? Das redes sociais, da POC Novo Mundo Praia Grande, né? Isso mesmo. E da professora Lúcia. Lúcia Franca. Prof. Lúcia Franca. Lúcia Franca. Porque o cedilha não pode, não tem acento. É o meu Instagram. @prof. Lúcia. O pessoal segue lá. E a senhora... professora Lúcia França. É a senhora mesmo que usa o Instagram? Eu mesma, eu que respondo. Quando é muito mal criado, eu falo, desculpa, mas eu não vou responder, que é muito mal criado. Assim mesmo, igual a professora fala. E é isso. Foi muito bom. Professora, eu que tenho que dizer que foi muito bom. Eu gostaria que a senhora deixasse, para finalizar, uma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo, né? Para os pais, para os alunos, para o pessoal que passou lá que a senhora passou pela vida dessas pessoas e impactou de forma positiva. Olha, meu sentimento é sempre de muita gratidão pela confiança dos pais. E depois de uma certa idade, porque chega uma certa idade, são eles que escolhem as escolas, né? Eles não querem, ficam fazendo pressão para os pais mudarem. A gente sabe disso. E falar para esses meninos e meninas que estão com a gente, que a gente ama o que a gente faz, a gente sabe o que está fazendo, e mais que isso, a gente faz educação com muita responsabilidade mesmo. E claro que um piteco de paixão, porque se a gente não tiver paixão pelo que a gente faz, a gente não consegue. Então tem que ser apaixonado pela sua atividade. Eu acho que fica mais leve, pelo menos, trabalhar. Tá. Professora, muito obrigado por ter dado parte do tempo da senhora, assim, que é muito complicado, mas eu penso que vai agregar muito na vida das pessoas. Que bom. Eu estou à disposição, a escola está à disposição e a nossa vida pública também está à disposição, caso as pessoas queiram ou precisem de alguma coisa. Então tá bom. Pessoal, foi mais um episódio aqui no nosso podcast do Caos ao Case. Gostou? Curte lá, compartilha, já manda aí para os seus amigos, beleza? Um abraço e bom dia a todos. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case.